Salve meus amigos, salve nação corintiana, salve o Corinthians. Estou de volta aqui com o meu programa Tarcísio Rabelo em A Voz que Vem das Arquibancadas, vídeo exclusivo aqui para a plataforma do YouTube. Final de jogo na Neoquímica Arena, Corinthians 1, Cuiabá também 1. Falar o que desse jogo? Vou falar já com vocês, mas antes gostaria de convidar você ainda que não se inscreveu no meu canal, só clicar nessa janelinha aqui, ativar o sininho e receber todas as recomendações, tudo aquilo referente ao nosso Coringão, ok? E desde já eu agradeço pela sua participação aqui no meu canal. Vamos falar um pouco sobre o jogo de hoje, Corinthians 1, Cuiabá 1, né? Jogo difícil. Um jogo terrível. Eu vou resumir o jogo numa cena que eu vi em campo hoje e alguns vão concordar comigo, outros não. A substituição do Renato Augusto logo no começo do jogo. A substituição do Renato Augusto com dores na panturrilha. Até esses dias atrás era no joelho, era na perna, era na cabeça, era na bunda e agora na panturrilha. Assim, eu vou ser bem sincero, eu acho o Renato Augusto um craque. Eu acho o Renato Augusto um excelente jogador. Mas não dá mais. Não dá mais. O Corinthians é refém do Renato Augusto. Depois que ele saiu do jogo hoje, o Corinthians não jogou mais. Não criou, mesmo com ele em campo, já estava difícil. Mas ele saiu logo no começo do jogo e não teve jogo para o Corinthians. Não tinha meio de campo criador. O Corinthians não tem um jogador. Olha a lambança dessa diretoria de não contratar jogadores criativos para o meio de campo. Ah, mas não tem no mercado. Se vira. Vocês não quiseram estar lá? Se vira. Vai buscar no mercado. Por que contrataram o Matias Rojas somente agora? Fosse buscar ele antes, e tem outros jogadores que poderiam ter vindo para o Corinthians. Agora, o Corinthians ficou refém do Renato Augusto. O Renato Augusto não joga bola, não tem mais condições. O Renato Augusto é, na minha opinião, um ex-jogador. Ele sofre para jogar e não consegue mais jogar futebol. E o Corinthians é gigantesco, o Corinthians não pode ficar refém de um jogador. E olha a situação do time agora. Está a 1 ponto da zona da degola. Pode cair 2 posições e entrar na zona da degola, dependendo dos resultados de amanhã. Dependendo dos resultados de amanhã, o Corinthians pode entrar na zona de rebaixamento. Infelizmente. Não tem jogadores para pôr em campo. A nota positiva, o ponto positivo desse Corinthians hoje foi o Juan de Oliveira, que entrou, não é pelo gol que ele marcou, mas sim por ele poder voltar a jogar futebol, depois de mais de 1000 dias sem poder jogar futebol, ou seja, 3 anos sem poder jogar futebol devido às contusões e lesões no joelho, uma em cima da outra, e ele não desistiu, e hoje jogou e até foi presenteado com um gol. Isso, assim, não tem preço isso. Para ele não tem preço. O resultado foi terrível para o Corinthians. Terrível. O último vídeo que eu fiz antes desse, eu disse que o Corinthians iria golear o Cuiabá. Queria descontar toda a raiva, toda a frustração de jogos anteriores e a eliminação da Libertadores em cima do Cuiabá. Não foi isso que eu vi. Infelizmente, se o Corinthians não tomar uma posição agora, na abertura dessa janela, e não adianta vir somente com Matias Rojas e mais 1 ou 2 jogadores, não. O Corinthians precisa de 4 a 5 jogadores para poder tentar salvar o ano. Porque está difícil. Está difícil, não tem jogador. O Corinthians não tem volante. O Corinthians não tem laterais.
O Corinthians não tem meia criativo. O Corinthians não tem atacante, centroavante, que marque gols. Yuri Alberto não jogou, entrou no segundo tempo, batalhou como sempre ele faz aquele jogo dele, batalha, 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 mas bola dentro do gol, nada. Ele perdeu um gol feito, o Roger Guedes perdeu um gol feito. Se não fosse o gol do Juan de Oliveira, aí ia ser uma tragédia o Corinthians perder para o Cuiabá. E ainda mais com o gol do Daverson. Para piorar a situação, o gol do Daverson. Ou seja, a situação é calamitosa. A situação do Corinthians é desesperadora. E eu começo a ficar preocupado com o restante do campeonato. Eu já não penso mais em Copa do Brasil, mesmo assim o Corinthians consegue passar pelo América, mas eu não penso em Copa do Brasil, eu não penso em Sul-Americana hoje, e eu não sou pessimista, mas de tão ruim que está esse time do Corinthians que eu penso em fugir da zona da degola e se salvar no Brasileiro. Sabe aquela parte da tabela lá? Cai os 4, depois fica cai o 20º, o 19º, 18º e o 17º. 16º e o 15º, se eu não me engano, são 2 times, 15º e 16º, que não participam de nada o ano que vem. Se o Corinthians ficar ali em 15º, 16º, mesmo sem participar de Libertadores, Sul-Americana e o raio que o parto o ano que vem, tá de bom tamanho, pela lambança e pela sem vergonhice que essa diretoria causou nesse time do Corinthians. Tudo isso por culpa desse Duílio, que é um incompetente de montar um elenco que depende somente do Renato Augusto. Quando ele não joga, o Corinthians não joga. Ou seja, não tem jogado, porque o Renato Augusto não joga e o Corinthians não joga também. Culpa dele. Não adianta criticar jogadores, que os jogadores são limitados, não adianta criticar a comissão técnica, porque a comissão técnica veio para apagar incêndio, não adianta. O problema do Corinthians não é comissão, não é jogadores, o problema foi o elenco muito mal formado. Eu venho batendo nessa tecla todos os dias aqui no meu canal. Elenco ruim do Corinthians. Onde já se viu o Corinthians ficar com um meia criativo, um meia armador, chamado Renato Augusto, com um histórico de lesões assim, gigantesco na sua carreira. E o Duílio vendo aquilo, o Alessandro vendo isso, o Roberto de Andrade vendo isso, não contrata outros jogadores para poder ajudar o Renato Augusto. Ou seja, ficamos refém dele. O time apático, um time sem criatividade, que não consegue trabalhar a bola, deu no que deu. Aí no segundo tempo vai pro abafa, que não tinha outra solução, encontrou o gol do menino Juan de Oliveira, mas nada. Repito, Roger Guedes perdeu um gol, Yuri Alberto perdeu um gol, que não se perde, ainda mais na atual situação que o Corinthians se encontra. Já teve vários torcedores que vieram no meu canal, não adianta ficar criticando diretoria. Teve um comentário aqui no meu canal, diretoria, o Duílio não entra em campo para jogar. Ele não entra em campo para jogar, concordo, mas foi ele que colocou esses jogadores para jogar. Então a culpa é dele sim. Não adianta passar a mão na cabeça dele, não. Nós temos que encontrar os responsáveis, os culpados pela atual situação do Corinthians. Não é o Vanderlei e não são os jogadores, que eles fazem aquilo que eles conseguem, eles não dão mais que isso. Não dão mais que isso. A culpa é de quem colocou esses jogadores lá. Os 3. Chapa, renovação e transparência, vai embora. Vai embora. Não fica mais no Corinthians.
Não fica, não dá mais, acabou. Vocês sugaram, vocês destruíram o Corinthians. Vocês conseguiram acabar com o Corinthians. Será que vocês não têm vergonha na cara de ver a situação que o Corinthians se encontra? E eu vi uma entrevista, esses tempos atrás, do André Sanches, dizendo que se o Neto fosse candidato a presidente do Corinthians, ele iria sair candidato a presidente para poder combater o Neto. Olha o que ele pensa. Ele não pensa no clube. Ele pensa em destruir o Neto e ele ficar no poder. Dá para vocês entenderem isso? Eles pensam neles, em se perpetuar no poder. Se o Neto sair candidato a presidente, eu também saio. Porque ele diz que não iria mais sair candidato à presidência. Mas se o Neto for candidato, ele sai. Só para poder derrubar o Neto. Ele não está preocupado com o Corinthians. Ele não está preocupado com o Corinthians. Ele está preocupado com o status. Chapa, renovação e transparência, nunca mais. Ok? É isso aí, rapaziada. Infelizmente, empatamos. Podemos terminar essa fase na zona da degola. O ponto positivo agora vai ser que o campeonato vai dar uma paralisada pelos amistosos da seleção brasileira. Vai dar para dar um certo treino na equipe, dar uma melhorada na equipe, vai dar. Mesmo assim, não esperem grandes coisas desse elenco. Desse elenco, não. É muito limitado. Não vai longe esse elenco. Eu não vejo a hora dessa janela abrir e vir jogadores para poder resolver o problema do Corinthians. Porque tá difícil. Tá muito difícil. É isso aí, rapaziada. Um ótimo final de semana para vocês, um ótimo domingo para vocês.